Meu nome é Aline, sou missionária da comunidade Canção Nova há 13 anos, sou do segundo elo e sou psicóloga há 18 anos. E eu costumo dizer que eu não sei fazer outra coisa do que ser psicóloga, porque Deus me deu essa graça de trabalhar exclusivamente desde o início com a psicologia. Nem todo mundo tem essa graça, né? Muitas vezes as pessoas se formam, precisam trabalhar em uma outra área para depois se estabelecer. E Deus me deu essa graça. Desde sempre, no início da minha carreira, assim que eu formei, eu sou psicóloga. E diante disso, já vivi muita coisa dentro dessa área e é uma grande alegria estar aqui com vocês. Por quê? Porque Deus também tem levantado psicólogos católicos. Para quê? Para cuidar de vocês. Para cuidar desse povo de Deus que durante muitos anos carregavam a mentalidade daquilo que o Daniel disse, que quem é de Deus não tem depressão, quem é de Deus não tem ansiedade. Mas isso é uma mentira. E nós não podemos carregar esse jugo, esse fardo, porque ele não existe, ele não é necessário, ele não é verdadeiro. Qual é a verdade? Somos seres humanos. Sendo um ser humano, existe uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica e uma dimensão espiritual. Eu foco na espiritualidade, mas se eu não cuidar das outras áreas, a pessoa descobriu que está com câncer. Ela não trata, não faz quimioterapia e ela está lá só na espiritualidade. Deus pode curar? Pode. Pode fazer o milagre? Pode. Mas Ele também pode não fazer. Nosso Senhor não está para nos servir, somos nós que servimos Ele. E por que Ele pode não fazer? Justamente porque essa não realização deste milagre pode ser uma forma de Deus formar você. E é por isso que existem tantas profissões. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela morre e aí todos os seus ainda culpam Deus, porque ela era serva de Deus, mas ela morre e Deus não cura. A culpa é de Deus? Não, porque Deus deixou os recursos. Então, parabéns para você, aplauda a pessoa que está aí do seu lado, porque você deu esse passo de estar aqui hoje. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é comprovado que 50% da patologia, dos sintomas, eles diminuem a partir do momento que nós conhecemos o que nós temos. Então, olha só, todas aquelas guerras, batalhas que aconteceram lá no Antigo Testamento. Como que acontecia? O general, ele estudava o adversário, não estudava? Para ele fazer a estratégia para atacar o inimigo. Ele não ia na cara e na coragem e ia. O que a rainha Esté fez? A rainha Esté recebeu aquela notícia de que o povo iria ser morto. O povo que ela pertencia. O que ela fez? Ela virou e já foi direto no rei conversar com ele? Não. Ela se recolhe em oração. E ali Deus dá a ela uma estratégia da melhor forma de alcançar o coração daquele homem. Que ela também teve medo. A própria Bíblia mostra isso para a gente. Que quando ela viu, ela pediu que o Senhor desse a ela uma palavra certeira para alcançar o coração daquele homem. Que era um homem duro, e Deus deu a ela. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Vou trazer técnicas concretas para que você possa aplicar na sua vida. Mas como nós estamos num acampamento de ansiedade, eu vou pedir para você já fazer a primeira técnica. Todo mundo sentadinho, apoia os 2 pés no chão aí. Aí, gente, eu gosto de gente assim, né? Que já que eu vim, eu vou fazer o que é proposto. Muito bem. Coloca as mãos em cima das pernas, feche os olhos. Se você tiver alguma coisa no seu colo, coloca aí debaixo da sua cadeira, para que você possa experimentar essa técnica, para a gente já começar o nosso momento. Então você vai fechar seus olhos, vai perceber a sua respiração. Respira, vai tomando consciência da sua respiração. Agora você vai voltar a sua atenção para os seus pés.
Sente os seus pés. Você está de olho fechado e a sua atenção está nos pés. Então você está sentindo os seus pés. Agora você vai continuar sentindo, e essa sensação e essa percepção vai subir para as pernas. Você vai respirando devagar. Essa sensação dessa atenção, ela vai caminhar agora para a sua região abdominal. Respira, percebe que a sua barriga, né? O seu abdômen, ele expande e ele diminui. Então ele, né? Você enche como se fosse um balão e ele volta. Agora você vai sentir as suas mãos que está apoiada em cima das suas pernas. Mãos que nosso Senhor te deu e com ela você consegue realizar tantas coisas. Que nesse momento você também possa ser grata pelo seu corpo, pelo seu físico que te leva a tantos lugares, que te trouxe aqui na Canção Nova. Você vai agora voltar a sua atenção para a região torácica, no peitoral. Presta atenção agora nesta região. O que está acontecendo? Se a sua respiração ela está concentrada neste lugar. Agora você vai perceber a sua garganta. Talvez ela possa estar arranhada, com algum incômodo, seca. Perceba como está a sua garganta. E já vai louvando também a Deus por ela. Obrigada, Senhor, por essa garganta que o Senhor me dá. Por ela passa o alimento, mas também o som. Quantas coisas passam nesta região. Vai percebendo agora o seu rosto, os seus lábios. Essa boca que pode estar seca ou não. Quantas coisas você tem dito através dos seus lábios. Coisas boas, coisas ruins. Talvez você nem goste do formato da sua boca, acha ela pequena demais ou grande demais. Vai percebendo. Agora o nariz. Puxa o ar pelo nariz bem forte. Gênesis 2 fala, né? Deus fez Adão e soprou em suas narinas. Como a respiração é importante. Sente esse ar que entra. E louve a Deus porque você respira. Senhor, eu te agradeço mentalmente que você vai pensar nisso. Porque eu respiro. E eu nem me dou conta que eu respiro. É tão automático. Como é bom sentir esse ar. Assim como o Senhor soprou ali nas narinas de Adão, que o Senhor também possa soprar nas minhas narinas. Porque muitas vezes o ar é pouco. Parece ser pouco. Mas eu respiro. Agora presta atenção nos seus olhos que estão fechados. Muitas vezes existe tanta dificuldade de fechar os olhos, silenciar. Que você possa contemplar essa beleza de enxergar. Mesmo estando com os olhos fechados, você sabe que você enxerga. E Deus te dá essa graça de ver a beleza da manifestação dele na natureza, nas pessoas. Agora presta atenção no seu ouvido. Você que me ouve, bendito seja Deus, porque você escuta. Mas quantas coisas ruins também você tem escutado, que não tem te feito bem? Que você possa também treinar os seus ouvidos para bem selecionar tudo aquilo que vai entrar nos seus ouvidos e se fixar em sua mente. Agora você vai abrir os seus olhos. Você vai respirar bem devagar. E solta o ar pela boca. Essa é uma técnica de relaxamento que eu fiz ela bem assim, sintetizei ela bastante. Mas para a gente ter uma noção assim, quando a gente faz de fato isso, como a gente fica bem,
Por quê? Porque eu recruto a minha atenção para o meu momento presente. É o exercício da atenção plena, porque a nossa atenção, ultimamente, ela está difusa. E ela estando difusa, eu presto atenção em tudo e, ao mesmo tempo, em nada. E nós precisamos fazer este exercício da atenção plena, de trazer essa atenção para o que eu estou vivendo. E este é o maior segredo para controlar, para administrar a ansiedade. Porque a ansiedade é esse pensamento que me joga para um futuro. E um futuro que normalmente é trágico, um futuro que é catastrófico, e eu vou explicar como isso acontece e como você vai trabalhar com isso. Mas uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é a seguinte: vocês já me deram sinais de que de fato vocês estão comprometidos com o que estão vivendo. E eu gosto muito de usar a hashtag só faz. Só faz, você não precisa de concordar agora, faz o que a gente pede. Porque vai ser difícil aplicar tudo aquilo que vai ser dito. Então, vocês estão absorvendo muito conteúdo. De tudo aquilo que vocês vão ouvir neste fim de semana, selecione algumas coisas que você vai aplicar ao longo do resto deste mês e no mês de novembro. Mas não deixe de fazer. Porque este acampamento, ele vai ser muito bom, mas ele será ainda melhor se você conseguir replicar ele ao longo da sua vida. Porque você vai chegar aqui, você vai conseguir se sentir bem, mas quando você entrar na loucura da sua vida segunda-feira, tudo que você aprendeu e viveu aqui vai ficar para trás. E esse é um grande problema, né? E nós vamos entrando nesse ciclo vicioso. Toda terapia, ela só é eficaz se a pessoa que se submete ao processo terapêutico, ela continua atenta a tudo aquilo que foi trabalhado na sessão ao longo da semana. Se a pessoa se aplica e se dedica a um tratamento só no dia da consulta, este tratamento ele vai ser ineficaz. Se você rezar só em um acampamento e não rezar mais, só quando você voltar no próximo acampamento, a experiência vivida aqui vai ser ineficaz, porque não vai ter frutos. E aí eu quero já te convidar para pegar a palavra em Eclesiástico, que eu quero trabalhar essa palavrinha com vocês. Palavrinha não, a palavra de Deus, né, com vocês. Para que vocês possam ter isso em mente, que nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? Vocês precisam aprender o que é ansiedade, como ela acontece em mim. Então, eu aprendo a identificar. Eu reconheço quando ela acontece em mim, eu trabalho o que eu preciso trabalhar naquele momento e, por fim, eu deixo ela ir embora. Então, a outra técnica que eu vou aplicar em vocês é justamente esse saber deixar ir. Então, olha, o caminho que nós sempre vamos ter que fazer em qualquer transtorno psicológico é esse. Eu preciso conhecer o que eu tenho. Porque se eu sei o que eu tenho, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quanto tempo eu vou gastar. Nós estávamos conversando aqui agora sobre Montes Claros, ir para Montes Claros, né? Então, quando eu morei em Montes Claros, a estrada de Belo Horizonte para Montes Claros era terrível. E o Daniel já me deu a notícia que a estrada está maravilhosa, foi privatizada, ela está duplicada. Então, olha só. Quando eu conheço o meu percurso, eu sei onde eu preciso parar para abastecer, eu sei qual o tempo mais ou menos que eu vou gastar. Então, naquele tempo, eu gastava muito tempo. Se eu for agora fazer o mesmo percurso com esta realidade nova, a minha viagem será diferente. Então, para atacar o campo inimigo, eu preciso ter estratégia. Para fazer uma boa viagem, eu preciso saber para onde eu vou e como eu vou, se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou de ônibus. Então, por que com as doenças psicológicas vai todo mundo ficar na ignorância? Não faz sentido, não é verdade? Então, vocês vão se aplicar ao entendimento aqui, para que vocês saibam caminhar com firmeza e segurança e, assim, não serem escravos da ansiedade, porque é isso que a ansiedade faz conosco, ela nos escraviza. Então a palavra é Eclesiástico 30, versículo 22 a 24. Eclesiástico 22 a 24.
Não entregueis a tua alma à tristeza, e não aflinjas a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa, tesouro inexaurível de santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. Olha que palavra linda, de esperança. Primeiro ela nos exorta. Aline, não entregues a tua alma à tristeza e não aflinjas a ti mesmo com tuas preocupações. O que é que tem te preocupado? O que é que tem te afligido? Eu não posso ignorar as minhas preocupações, mas eu não posso supervalorizar essas preocupações também. Eu preciso tratar este problema, esta realidade, como ela realmente é. E daqui eu quero já dar mais uma dica para você, que é um exercício que eu gosto de fazer. Existe uma diferença entre problema e dilema. Problema a gente resolve, dilema a gente não tem muita opção. Toda a grande maioria das pessoas passam por problemas. Os dilemas são: eu sou casada com um dependente químico, ele não quer se tratar e a minha família está sofrendo e adoecendo com ele. Eu faço o quê? Isso é um dilema. Eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu estou com um filho que está passando por uma dificuldade na escola e eu vou precisar intervir porque não está sendo saudável para ele. Isso não é um dilema. Por mais que talvez seja difícil, que vai precisar acionar a escola, conversar com um professor, e isso vai ser desagradável, desconfortável, isso é só um problema, não é um dilema. E as pessoas têm feito o quê? Problematizado tudo e tornado os problemas dilemas. Então vamos colocar as coisas no lugar. Por que te afliges? O que tem te afligido? O que tem ocupado o seu tempo na sua mente e tem te escravizado? Porque é isso que a ansiedade nos faz, nos torna escravos. Então, quando eu conheço o que me provoca ansiedade, eu passo a dominar. E é isso que você precisa começar a dizer para você quando a crise de ansiedade vier. Agora não, porque agora eu sei quem é você. Agora eu sei quais ferramentas eu vou lutar. Eu não estou mais na ignorância. Daniel trouxe muito bem as reações que nós temos. Diante destas reações físicas, fisiológicas, existe muita coisa que acontece na nossa cabeça. E eu queria mostrar isso para vocês também aqui. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu preciso de 3 pessoas. Daniel, Elisângela, quem mais pode vir? Pode vir também? Vou te dar o pensamento. Você é um homem pensante. Você é emoção. O André vai ser meu comportamento. Fica aqui na frente fazendo um favor. Aí o Daniel, normalmente o que acontece com quando nós estamos dentro de uma crise de ansiedade? O meu pensamento está à frente no futuro, dá um passinho. A minha emoção está no passado e o meu comportamento fica totalmente desorientado. Fica girando aí, André. Você não vai cair. É isso, tá bom, é isso mesmo. Meu comportamento fica desorientado. Porque o que acontece? E eu sou a pessoa que o meu pensamento está lá, a minha emoção está aqui e eu fico dando voltas, porque dentro de uma crise de ansiedade a gente fica assim, né? Eu faço o que primeiro? Eu lavo a vasilha, eu atendo o telefone, eu preparo o meu trabalho, eu faço a comida, porque meu esposo vai chegar, a comida não está pronta e ele vai achar que eu não dou conta de casa, porque aí vem a emoção, os sentimentos negativos e eu não saio do lugar. O que nós precisamos fazer? Alinhar o meu pensamento, a emoção fica atrás do pensamento agora, e o meu comportamento aqui. Pronto. Agora eu sou uma pessoa inteira. Tá vendo? Eu estava lá, o meu pensamento estava aqui, minha emoção estava lá e o meu comportamento aqui, e eu tentando administrar todas as coisas.
Isto, gente, é exaustivo e desesperador. Está vendo que agora existe uma linha e que você não consegue nem perceber? E o que muitas vezes acontece também? O meu pensamento, que eu vou explicar como acontece, que vai gerando essas emoções, depois entra num ciclo vicioso, e aí a minha emoção vai para frente do pensamento, e aí eu sinto taquicardia, eu sinto medo, automaticamente o meu pensamento interpreta que eu estou em perigo porque eu estou com medo. E ali eu tenho um comportamento de fugir, de paralisar, de me perder. Se eu tenho um pensamento saudável, quando eu sinto algo bom, eu vou para a Canção Nova. A última vez que fui na Canção Nova foi maravilhoso, foi muito bom. Então o que acontece? Ah, que gracinha, gente! Estar aqui é muito bom, né? Então eu tenho referências saudáveis, experiências saudáveis. Então a minha emoção é boa. Vou para a Canção Nova, sinto coisas boas que me remetem a bons pensamentos, a pensamentos saudáveis e a um comportamento de esperança. Isso é o que vocês precisam buscar sempre, tá bom? Muito obrigada, meus irmãos. Aplauso para eles. O nome disso que eu trouxe para vocês é modelo cognitivo. É como a nossa cabeça funciona. Mas isso acontece numa fração de segundos. Então, acontece uma situação, vem uma enxurrada de pensamentos que eu não tenho domínio sobre ele, como uma tromba d'água. Alguém já viu uma tromba d'água? Levanta a mão para eu ver. Nossa, gente, está tendo muita tromba d'água por aí. O que é isso? É exatamente assim que acontece. Você sai lá e fala assim, para de chover. Vai parar de chover? Não vai, não é? Aquela chuva cai, você não tem controle sobre ela. Isso acontece na sua cabeça. Acontece uma situação ansiogênica que vai abrir a comporta do céu e cair aquele tanto de chuva. Você vai ter uma inundação de pensamentos ansiogênicos, que podem ser pensamentos catastróficos, pensamentos de e se, leitura de pensamento. E aí você começa a sentir coisas ruins, que é o que o Daniel explicou. O seu corpo reage porque na sua cabeça deu um comando de que você está em perigo. Se você está em perigo, o seu corpo precisa se preparar para fugir. Só que não existe. O leão não existe, a tromba d'água não está acontecendo naquele momento que você precisa correr. Mas o seu organismo está respondendo a esta maneira. Como então, Aline, nós vamos fazer para administrar este pensamento? Sabendo que eu preciso olhar para essa palavra, hein? Eu não vou me afligir. Lá em Provérbios também tem uma passagem muito boa, que ela fala sobre... Vou pegar ela aqui. Provérbios 3, 5, que fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua prudência, inteligência. Essa prudência não é a prudência que o padre explicou ontem, tá? Não te apoies na tua inteligência. Em algumas outras traduções fala na inteligência. Por quê? Se o meu pensamento está desordenado, como é que eu vou acreditar nele? E aí eu quero que você comece a averiguar na sua mente o quanto você acredita nos seus pensamentos. O quanto você tem certeza que é desse jeito que vai acontecer. Se você está preocupada, preocupado, o quanto de fato então você vai poder acreditar que esse pensamento ele é real? Porque existe uma grande diferença entre o real e o imaginário. Então cuidado, Provérbios está alertando a isso. Não te apoies na tua inteligência, porque ela pode falhar. Nós não somos seres humanos infalíveis, somos falhos. Daniel trouxe um exemplo e agora eu vou trazer um que aconteceu comigo hoje. Eu falei, Jesus, mas o Senhor é prático, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com autorrevelação. A autorrevelação é isso, você diz de um exemplo seu para que aquela pessoa perceba que é um ser humano, né?
somos todos normais e todo mundo pode passar por esses momentos. Vim para Cachoeira Paulista, eu estou morando em Santos e deixei lá meu esposo com meus 3 filhos. Eu tenho um de 3 anos, que é o mais novo. Eu acordei hoje, umas 6 horas da manhã, e sabe quando você está despertando e você parece que está sonhando, né? E aí você acorda? Eu acordei com o coração disparado. Olha a taquicardia que o Daniel falou. O que tinha acontecido? Na minha mente, estava no fim ali, né? Estava despertando. Me veio como se fosse um sonho de que meu filho estava num prédio e tinha um parapeitozinho, assim, que é daqueles modelos antigos que é aberto, né? E ele entrou ali, ele caiu e morreu. Gente, eu acordei assim. Não durou 1 minuto essa batedeira. Eu estava tendo uma crise de ansiedade? Não. Eu poderia fazer uma crise de ansiedade? Sim. Por quê? Porque é o que você interpreta do fato, daquilo que você sente e daquilo que você está pensando que vai te levar a um episódio de ansiedade. A pessoa que tem uma crise de pânico, ela começa a ter a sensação de morte. Eu vou morrer, está faltando ar, o ar não é o suficiente. Aí ela hiperventila, começa a puxar, né, o ar pela boca, não completa a respiração e a respiração fica torácica. Ela começa a sentir dormência nas mãos. Então, eu vou infartar, é agora, eu tenho certeza. O pensamento dela levou ela para isto. Eu tive a mesma sensação de manhã, reação fisiológica, taquicardia. Eu, na mesma hora, olha, eu estou tendo taquicardia, mas é porque eu tive um pesadelo. E está tudo bem lá em casa. Pronto, passou. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Amanhã eu vou falar como usar a ansiedade de uma forma saudável e para o bem. Porque um outro mito que contam por aí, e eu vou fazer cair neste momento, é de que a ansiedade ela vai ser zerada. Não vá para casa com essa enganação. A verdade é, nós não zeramos a ansiedade. Por que nós não zeramos a ansiedade? Porque a ansiedade ela faz parte das nossas emoções, assim como a alegria, a raiva, a tristeza. Então, se eu tenho uma ansiedade que faz parte dessas emoções, então quer dizer que eu vou zerar a tristeza? Não. Aí uma pessoa querida morre e você nem sente nada, porque você zerou a tristeza. Aí você zera a alegria. Aí você ganhou na kitnet, né, do sorteio, que a irmã disse aqui que vai ter, os sorteios no aprofundamento que todo mundo vai comprar, claro, e vai participar. Você ganha a kitnet na Canção Nova. E aí você fica assim, ai, ganhei. E você não fica feliz. Tá vendo? Nós não zeramos as nossas emoções, porque elas são saudáveis. O problema é quando eu olho para ela e eu interpreto de uma forma errada e ela vai me conduzir a uma doença. Porque nem todo mundo que tem uma crise de ansiedade vai ter o transtorno da ansiedade. Porque para virar transtorno, é o que o Daniel disse, eu preciso ter intensidade e frequência e preciso gerar um sofrimento significativo na pessoa e nos que estão em volta. Não tem frequência, não tem intensidade, não gera um sofrimento significativo, não é transtorno. Mas fique atento, porque pode virar, tá? Vamos para a próxima técnica. E aí, eu já vou deixar um gostinho para vocês aqui. Eu lancei esse livro de ansiedade aqui na Canção Nova, pela editora Canção Nova. E foi muito engraçado, que eu escrevi ele com a minha coautora, que está no meio de vocês. Fernanda, levanta a mão aí, para todo mundo conhecer. Gente, ela é a coautora deste livro comigo, a Fernanda. E esse livro, ele fala sobre o quê? É um ping-pong. Ela traz a história dela, que ela tinha várias fobias. É bom falar quando a pessoa está, né? Tudo aqui, o que eu falo está só no livro, não falo nada mais do que está no livro. Mas é melhor ainda. Então, ela traz o sofrimento psicológico e eu apresento a técnica. Aí, no outro capítulo, ela traz o sofrimento e eu explico o que aconteceu. E assim é todo o livro. Depois vocês vão todos lá na loja, adquira o seu,
porque vale muito a pena. No último capítulo tem as técnicas. E aí eu vou fazer mais uma das técnicas com vocês. Essa técnica se chama acalme-se. Eu gosto de trabalhar ela quando eu estou em retiro, porque ela consegue me auxiliar para alcançar até outras técnicas. Cada letra é uma ação que você precisa usar. Então, a palavra é acalme-se. A letra A vai te dar um comando, a letra C te dá um outro comando, a letra A outro e assim sucessivamente. Quem criou essa técnica, na verdade, é uma adaptação de uma que já existia, e foi Bernardo Ranger, que ele é um psicólogo brasileiro que estudou com Aaron Beck, né? Ele estudou fora e se aprimorou um pouquinho aí na terapia cognitiva comportamental. Então, são 8 passos. O primeiro deles, a letra A. Aceite a sua ansiedade. Gente, não lute contra a sua ansiedade. Uma crise de ansiedade, ela não dura mais do que 13 minutos. Você suporta um calçado apertado no seu pé por quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 6 horas. Não, ali em 2 minutos que eu aguento. Meu Deus do céu, você não está suportando dor, hein? O negócio não está legal. Está precisando ficar forte. Se nós suportamos coisas, quem aqui teve parto normal, entrou em trabalho de parto? Levanta a mão, olha só. Durou mais de 3 minutos, não durou? 13 minutos, não durou? Durou horas. Você suportou, não suportou? Por que vocês não dão conta de 13 minutos, que é o máximo? Pode durar 5 e o máximo é 13. Não passa disso. Aí, Aline, mas comigo é diferente. Comigo dura 3 horas. Parece 3 horas. E a tensão que é jogada no corpo é tão grande que você sente a reação no corpo depois. Mas você já saiu da crise. E isso é importante a gente entender. Eu tive a crise, mas ela reflete no meu organismo. E na minha mente, na minha emoção. Porque eu fico pensando nisso, né? Meu Deus, o que aconteceu comigo? E agora? O que será? Será que eu estou doente? Será que eu estou infartando? Eu vou ter que procurar um médico. Só que você já saiu da crise. A crise feia mesmo, ela não passa de 13 minutos. Então, quando vier, lembra do que eu estou falando, hein? Vou aceitar, estou tendo uma crise de ansiedade, não passa de 13 minutos e vai ficar tudo bem. Eu não vou morrer por causa disso. Precisamos aceitar. Lembra? Reconhecer, para aprender a identificar, trabalhar e deixar embora. 4 passos que você tem que ter na mente para você dar conta do processo. Aceitamos, identifiquei, pronto, então tá. É uma crise de ansiedade, pode marcar no relógio quando vier, se você tiver, pode marcar. Não passa de 13 minutos. Letra C, contemple as coisas à sua volta. Vocês vão lembrar também da dinâmica que eu trouxe aqui. Pensamento de um lado, emoção do outro, comportamento do outro, não é? O nosso pensamento fica assim, ele fica fugindo, pensando em várias coisas catastróficas. O que é contemplar a sua volta? Tá, eu estou aqui, né? Estou tendo uma crise de ansiedade neste momento. Então, o que eu vou fazer? Ficar olhando para vocês? Não. Então, eu vou olhar aqui. Eu vou prestar atenção. Contemplar é esse prestar atenção. Eu olho o ambão, eu posso começar até falar, verbalizar ou ficar falando mentalmente. Minha Bíblia, que eu já fiz muitas experiências com ela, está toda riscada, aqui tem toda a palestra escrita, se eu não lembrar é só eu recorrer aqui, tem papéis coloridos, e aí você descreve. O contemplar é olhar para fora e descrever o seu ambiente. Porque dentro de uma crise de ansiedade, o que nós fazemos? Nós olhamos para dentro, para aquilo que eu sinto e para aquilo que eu estou pensando. Então, quando eu desvio a minha atenção, eu desvio a atenção do pensamento catastrófico. Aline, mas isso é fugir? É claro que é fugir, minha filha. Você não tem condições de lutar ainda. Por enquanto, você vai ter que fugir.
Na hora, nos 13 minutos, não é a hora de argumentar. Você vai argumentar depois. Na hora, deixa a avalanche vir e passar. Deixa o trator passar por cima de você. Você tentar ficar levantando, o trator vai te massacrar. Então, não é hora de argumentar. Para de prestar atenção nos seus pensamentos, pare de prestar atenção nas reações do seu corpo, pare de prestar atenção nas suas emoções e descreva o ambiente. Você está na sua casa e você está ali na cozinha e teve uma crise de ansiedade. Foca em uma coisa, na pia. Aqui é uma pia, é da cor, é verde, é branca, tem a bucha é amarela, tem sabão, o detergente. Descreve aquilo que está à sua volta, porque você vai recrutar, e aí você vai fugir das suas preocupações, que é o que a gente leu na palavra. Você desviou o seu olhar da atenção e trouxe ele para a sua realidade. Estou aqui na Canção Nova, sentado no meio do povo, e aí começou a dar uma crise de ansiedade. O que é que você está vivendo neste momento? E aí você descreve a cena, tá bom? Vamos para a letra A, a próxima. Haja com a sua ansiedade. Gente, é algo errado que nós acabamos fazendo, que é paralisar diante da ansiedade. O que nós precisamos aprender a fazer? A continuar a fazendo, mesmo que eu esteja ansioso. Estou lavando a vasilha, vou continuar lavando a vasilha. Eu estou estudando, eu vou continuar estudando. Eu identifiquei, contemplei e continuo lendo. Eu estou trabalhando, eu estou dirigindo. Eu identifico, eu contemplo, eu estou no meu carro, este carro é seguro, eu tirei uma habilitação, eu sei dirigir. Volta para essa realidade e continua, não parar. Só que você vai parar, vai desacelerar. E aí nós vamos lembrar de uma música que eu gosto muito, que é de São Francisco, né? E vocês vão cantar comigo porque eu não sei cantar. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. A gente podia cantar rapidinho. O que vocês acham? Para você memorizar isso na hora da crise da ansiedade. Lembra você disso. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Porque eu preciso agir, mas não pode ser um agir de qualquer jeito. Não pode ser um agir desorientado. Tem que ser um agir ordenado. Vamos lá, para vocês aprenderem a lembrar da técnica. Não, só o refrão. Pode. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Agora todo mundo. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. É isso que você precisa fazer. Desacelera. Vou desacelerar sempre? Não. Quem me conhece sabe que eu sou ligada no 220. Mas tem hora que a gente precisa desacelerar. Porque uma mente acelerada não presta atenção em tudo e depois ela tem que voltar para refazer. Então você vai ter trabalho 2 vezes e corre o risco de entregar algo ruim para a pessoa, né? Então, lembra disso. Contempla e haja com a sua ansiedade. O L é o libere o ar pelos pulmões. Vamos fazer a técnica da respiração. Essa é conhecida, todo mundo tem que fazer porque o ansioso desaprendeu a respirar. O ansioso, ele já funciona a respiração de uma forma errada.